Olá, investidor! Como vai? Hoje vamos falar sobre criptomoedas e Bitcoin. Tudo para você começar a investir. Nos últimos anos, muito se ouviu falar sobre criptomoedas e Bitcoin. Porém, entre tantas informações, fica fácil se perder no que isso significa e o que representa para o mercado financeiro. Afinal, o que é uma criptomoeda? O que é um Bitcoin? São dúvidas comuns e, se você já se fez essas perguntas e está atrás de respostas, encontrou o artigo certo. É essencial saber o máximo sobre um investimento que cresceu quase 1000% entre os brasileiros em 2021. Mas não se espante caso pareça um pouco futurístico demais, o primeiro impacto é assim mesmo. Até porque estamos acostumados a utilizar o dinheiro tradicional desde que nos conhecemos por gente. Pensando nisso, nós preparamos um conteúdo exclusivo para você entender tudo sobre criptomoedas e Bitcoin, passando por todos os pontos importantes. O que são criptomoedas? A primeira etapa para entrar no mundo do dinheiro digital é entender o significado das criptomoedas. Assim, as criptomoedas são moedas digitais que não dependem de um banco ou país, ou seja, são descentralizadas e funcionam de forma online e direta entre as duas partes envolvidas. Elas servem para as mesmas finalidades do dinheiro comum. No Brasil já existem diversos lugares que aceitam moedas digitais na hora de pagar a conta. Mas se não existe um órgão regulamentador, como as criptomoedas podem ser seguras? Essa é uma das principais questões de quem está começando a entrar no mundo das criptomoedas. Elas são seguras pois funcionam por meio da tecnologia de blockchain, um sistema eletrônico universal que possibilita rastrear o envio e o recebimento de dados pela internet por meio de blocos de informações. Dessa maneira, com esse rastreio de dados, o blockchain serve como registro das transações das criptomoedas, como se fosse um livro-razão. E isso é feito de forma criptografada e imutável, ou seja, uma vez que você registrou a operação no sistema, é impossível retirá-la de lá, apenas fazer novos registros. O que é e como funciona o Bitcoin? Ao falar em criptomoedas, a primeira coisa que vem à cabeça é o Bitcoin. O Bitcoin nada mais é do que uma das criptomoedas digitais disponíveis. Ela é a mais famosa, pois foi a que deu início a toda essa tendência que vemos agora. Sua criação aconteceu em 2008, após a publicação do artigo Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, em português, Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer, em um fórum por um usuário de pseudônimo Satoshi Nakamoto. Nesse documento, Nakamoto explicava como a rede funciona e como utilizá-la. Por usar um nome fictício, o real criador da moeda é desconhecido até hoje, o que gera diversas discussões sobre quem esteve por trás da invenção do Bitcoin. Interessante é que o surgimento do Bitcoin veio exatamente na época da crise imobiliária americana, o que pode ser visto como uma alternativa de não dependência do mercado financeiro clássico. Desde lá, o seu crescimento exponencial chegou a bater o valor recorde de R$360 mil, em abril de 2021. Por usar um nome fictício, o real criador da moeda é desconhecido até hoje, o que gera diversas discussões sobre quem esteve por trás da invenção do Bitcoin. Um dos suspeitos de ser Satoshi Nakamoto. Quem cuida da rede de Bitcoin? Ouvir falar que o funcionamento do Bitcoin é descentralizado pode dar uma certa insegurança. Porém, a rede é fiscalizada por todos os usuários que participam dela. Além disso, contém uma série de pessoas que se dispõem a resolver problemas do sistema. Esses indivíduos são conhecidos como mineradores, usuários que solucionam os enigmas matemáticos da rede em troca de remuneração. A cada solução encontrada, o minerador é recompensado com Bitcoin. Porém, para fazer os cálculos são necessários computadores com processadores superpotentes. Assim, quanto mais cálculos resolvidos, mais robusta fica a estrutura digital. Essa prática é chamada mineração, já que o Bitcoin é considerado o ouro digital. Em uma analogia para entender melhor, é como se o blockchain fosse o garimpo e os supercomputadores fossem as ferramentas dos mineradores em busca do ouro, nesse caso os Bitcoin. Ao ser o primeiro a encontrar a resposta, esse usuário é recompensado em Bitcoin e nenhum outro pode mais resolver o problema. Por que o Bitcoin valorizou tanto? O Bitcoin difere das moedas tradicionais,
de forma que não é produzido de forma constante. Ele já tem um valor determinado de produção, em que o máximo de Bitcoin que podem ser conquistados na rede são 21 milhões. Esse fato denomina a moeda como deflacionária, ou seja, uma moeda com limite de emissão. Por ser limitado, a escassez do Bitcoin colabora para a valorização da moeda, assim como acontece com o ouro e outros minérios não abundantes no planeta. Daí outro motivo pelo nome minerador para quem atua procurando por Bitcoin na rede. Além disso, o sistema conta com uma ferramenta que afeta a quantidade de moedas disponíveis no mercado a cada 4 anos. Um mecanismo denominado halving é responsável pela diminuição de oferta, ou seja, a própria operação diminui o seu alcance, aumentando a escassez monetária. É aquele famoso dilema: alta procura mais baixa quantidade, alto valor. No entanto, o valor do Bitcoin também está atrelado aos acontecimentos do dia a dia. Exemplo disso foram as manifestações do bilionário Elon Musk, que ao anunciar aceitar Bitcoin como pagamento de veículos da Tesla aumentou o valor de mercado da moeda. Já ao suspender o aceite dessa forma de pagamento por questões ambientais, o valor da moeda caiu. Vantagens e desvantagens do Bitcoin. Assim como qualquer investimento e qualquer moeda, o Bitcoin tem vantagens e desvantagens. Por isso a importância de entender os princípios dessa criptomoeda, a fim de identificar se vale a pena ou não para os seus objetivos de investimento. Assim, nós listamos os prós e contras do Bitcoin para você tirar com calma as suas próprias conclusões. Abaixo as vantagens. Autonomia do usuário. No Bitcoin e nas criptomoedas em geral, você detém todo o poder sobre o seu dinheiro. Dessa maneira, as suas economias não são dependentes do funcionamento de uma instituição bancária. Isso traz maior controle, de forma que os bancos estão suscetíveis a crises e à falência, o que já aconteceu diversas vezes. Maior proteção em crises. As crises são cíclicas, ou seja, acontecem de tempos em tempos. Foi assim em 1929, em 2008 e em 2020, cada uma por um motivo diferente. Nesses períodos de instabilidade econômica, é comum as moedas se desvalorizarem. Porém, o Bitcoin atua de forma contrária, ganhando valor em tempos difíceis. Por exemplo, em 2020, o ano da pandemia, o Bitcoin cresceu mais de 270%. Isso sim é que é ser um ativo antifrágil, como prega o conceito do escritor Nassim Taleb. As transações são irreversíveis. Uma das características do blockchain do Bitcoin é que ele é imutável. Portanto, as transações que usam o blockchain são irreversíveis e não podem ser alteradas por terceiros, como uma entidade governamental ou uma agência de serviços financeiros. Além disso, não é possível registrar um estorno de Bitcoin enviado a outra pessoa. A única maneira de reverter, por assim dizer, as transações de Bitcoin é fazendo com que o destinatário devolva o Bitcoin original. Negociações 24/7 e liquidez imediata. Diferente da bolsa de valores com horário para abrir e fechar as operações, o Bitcoin pode ser negociado 24 horas, 7 dias da semana. Além disso, ao fazer a negociação não é preciso esperar um período para o investimento entrar, a liquidez é imediata. Baixas taxas de transação internacional. Transações e compras no exterior geralmente envolvem custo de câmbio e taxas. Essas cobranças estão relacionadas aos agentes intermediários, empresas e governos, o que não interfere no Bitcoin. Assim, os custos de transferências internacionais são mais baixos do que os do sistema tradicional. Uma boa notícia para os viajantes. Constante valorização. O Bitcoin vem em uma crescente contínua. No meio do caminho, aconteceram algumas quedas, porém o que se viu até agora foi uma valorização exponencial. Nesse contexto, projeções falam que a moeda virtual irá continuar subindo, podendo chegar até 140 mil dólares. Desvantagens do Bitcoin. Volatilidade. O Bitcoin é considerado uma moeda volátil, ou seja, com subidas e descidas do seu valor rapidamente. Isso é um contra para quem prefere investir o dinheiro em ativos mais estáveis e sem tanto risco. Além disso, por ser uma forma de dinheiro muito nova ainda, sofre com as especulações. Não é regulamentado. Por ser descentralizado, o Bitcoin não é controlado por órgãos e governos. Isso tem um lado positivo, porém também traz desvantagens, como a falta de supervisão regulatória.
Os impostos e leis sobre as criptomoedas mudam de país para país e costumam ser ambíguos ou controversos. A falta de regulamentos, infelizmente, pode levar a fraudes e golpes. Falta de conhecimento da rede. A rede de Bitcoin é um bebê engatinhando-se comparado com a solidez da forma monetária tradicional. Assim, o sistema pode ter problemas que ainda não foram descobertos, como bugs nos servidores. E por não ter um órgão regulador, como visto acima, não há com quem reclamar e exigir direitos bem estabelecidos. Risco da perda. Se, por algum motivo, os arquivos e registros do Bitcoin forem corrompidos, o usuário acaba perdendo os seus investimentos. Nesse contexto, se uma vez perdidos, é impossível recuperar novamente os Bitcoin. Em casos de perdas, as moedas se tornam órfãs no sistema e não voltam para a sua carteira. Isso já aconteceu com milionários que simplesmente perderam as senhas dos seus acessos. Melhor anotar bem anotado. Como você pode investir em Bitcoin? Tudo isso é muito legal, mas você deve estar se perguntando como isso pode se aplicar à sua vida. Ao ver o preço exorbitante de um Bitcoin, é normal pensar que isso não é para você ou que é muito arriscado. Porém, não é bem assim, pois não é necessário ter todo o valor da moeda virtual para investir. Um Bitcoin é repartido em 100 milhões de partes, denominadas satoshis. Assim, você pode comprar essas frações da moeda na quantidade que preferir. E para isso você tem diferentes meios para aplicar o seu dinheiro. Um deles é pelo intermédio de uma corretora especializada em criptomoedas. Nela, você cria uma conta, deposita seu dinheiro e escolhe o Bitcoin e o quanto deseja investir. Após isso, você pode escolher passar os Bitcoin para uma carteira digital própria ou não. Outra opção para investir em Bitcoin são os fundos de investimentos, em que um gestor aplica o dinheiro dos investidores do fundo em criptomoedas. Outra forma de investir é através dos ETFs, fundos de ações que têm como referência um índice da Bolsa de Valores. Hoje na Bolsa Brasileira já existem diversas opções para escolher. Para entender a proposta de cada ETF, é importante ler o que cada um propõe e ver qual deles mais combina com o seu objetivo. Entre as mais populares estão Hash11, BIT11, QBTC11, CAT11 e ETH11. As criptomoedas não se baseiam apenas em Bitcoin. Existem diversas outras moedas digitais, como o Ethereum, Binance Coin, Cardano e muitas outras. Comece a investir. Depois desse estudo, ficou mais fácil entender o que são as criptomoedas e o Bitcoin. Agora, é continuar estudando para ampliar os seus investimentos e fazer o seu dinheiro render cada dia mais. Vou deixar alguns links de corretoras que utilizo para comprar e vender criptomoedas na descrição desse vídeo. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal Investidor Inteligente Oficial. Ative o sininho para receber notificação do YouTube quando postar novos estudos sobre investimentos. E já deixa o like nesse vídeo, assim você ajuda o canal a crescer e alcançar mais pessoas.